bem, voltamos com a Conexão Poder, entrevistando hoje o deputado José Riva. Bem, deputado, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, dizendo que o Estado tem estrutura ruim, saúde ruim, educação ruim, segurança ruim, quer dizer, há tudo por fazer ainda, ou o Estado caminhou errado essas décadas todas? De quem é a culpa desse atual quadro? Tem um culpado? Olha, André, eu diria que o culpado somos todos nós. Agora, culpados maiores são aqueles que tiveram a oportunidade de planejar o Estado melhor e não planejaram. Naturalmente que hoje o governador Silval carrega uma carga que não é só dele. Uma carga que ela um dia ia estourar nos ombros de alguém, estourou nos ombros do governador Silval. O Estado foi muito mal planejado, eu diria, o Estado não teve planejamento. Aliás, o Brasil, ele é, vamos dizer assim, useiro e vezeiro em não fortalecer o planejamento. Isso do governo federal, do governo estadual. Ah, tem mais 20. Não, nós não queremos um planejamento feito no papel, a sangue frio. Nós queremos um planejamento estudado por profissionais de cada área. Por exemplo, a educação, ela precisa ser melhor avaliada para você saber o que nós vamos precisar para o futuro, o que nós precisamos para o futuro. Qual a educação que nós queremos para o futuro? O Nó falava aqui agora há pouco, essa é a grande preocupação que nós temos. Então, essa falta de planejamento e outro mal que nós temos é querer nivelar. Ah, mas a nossa segurança está melhor que o Estado, não sei o quê, nós somos o 10º, não sei o quê. Olha, se nós formos nivelar nós temos que procurar ser o melhor. Exato. Não me interessa se nós estamos na frente do, e até porque Estado tem uma população pequena demais. Exato. 3 milhões de pessoas. Do Estado de Mato Grosso do Sul ou de Goiás, a verdade é que a nossa segurança realmente deixa a desejar no Brasil. E o problema da segurança em Mato Grosso não resolve olhando só para Mato Grosso. Não é uma questão isolada de Mato Grosso. Ela tem uma série de complicadores e você precisa combater a causa, não é? Talvez seja mais um problema federal por causa da nossa fronteira, que é a complicação, a área de fronteira, né? É um dos problemas que nós enfrentamos. E é problema federal, né? É um problema de bancada. E a falta de investimento na educação lá no passado, ela repercute hoje na segurança. Quer dizer, todos os países que investiram pesado na educação, que investiram em creche, em educação de qualidade, ele tem hoje uma situação mais estável na segurança. E a grande verdade, o André, é que esse planejamento que Mato Grosso tem aí, ele é um planejamento mal elaborado para a realidade de Mato Grosso. Nós temos que pensar num planejamento para um Estado que cresceu nos últimos 30 anos e que nos próximos 10 anos vai crescer mais do que cresceu nos últimos 30. Aí nós estamos chegando numa questão, estamos caminhando para um ano eleitoral. O senhor, de qualquer maneira, é um importante articulador nesse processo das eleições no ano que vem, sendo ou não candidato a qualquer coisa. Que perfil nós vamos ter aí? Que perfil desejável seria o de um próximo governador? Um gerentão, um planejador, um executivo forte, um empreendedor forte? Mato Grosso ainda precisa de um gerentão, mas precisa de um tocador de obra. Mato Grosso é um estado que precisa de muitas obras e se você for fazer uma análise do estado de Mato Grosso, aquela empresa viável que eu falei, ela precisa investimento. Você não viabiliza essa empresa da forma como ela está hoje. Nós precisamos de uma mudança radical no perfil de investimento que nós temos hoje no Estado. Gasta-se mal o dinheiro público e a lei da eficiência pública, e eu gostaria muito de falar, e talvez o tempo faz a gente acelerar, a lei da eficiência pública pode resolver isso. Nós estamos lá discutindo, recebemos a minuta da lei da eficiência pública, e eu espero que com a discussão dessa lei, com a sua aprovação, Mato Grosso possa ampliar os investimentos, possa chegar um pouco mais na ponta, reduzir o custo na atividade meio. A máquina é pesada, o cidadão sente o peso de carregar ela. É uma máquina que, para funcionar, você gasta muito, diria assim, na atividade meio. E o perfil de governo que Mato Grosso precisa seria esse, de um gerentão, um tocador de obra, mas um bom gestor. Esse é o perfil do Blairo Maggi? Você tem que... Pois é, nós temos um perfil desse aí no meio de campo. O último governador com esse perfil foi o Blairo Maggi. Eu acho que o governador Blairo Maggi, ele reúne grande parte das qualidades de um bom governador.
ele pode não ser completo, mas ele, sem dúvida, ele foi um governador que marcou a sua época. Se deixou a desejar em alguns aspectos, por exemplo, muito questionado na parte social, e alguns até diziam que precisavam de um governador mais político, que pensasse mais no social. Eu acho que o governador Blário, ele se preocupou com a questão estrutural do Estado, investiu em logística, e aquele momento, aquela decisão do governador de pegar o FETAB e buscar as parcerias com os produtores, ela foi muito importante para o Estado. A decisão de investir em projeto habitacional, na construção de casa, foi uma decisão acertada, mas é aquilo que eu disse, os recursos que Mato Grosso tem são insuficientes, então você tem que ser mais criativo. Agora, é preciso buscar um convencimento no governo federal que ele precisa comparecer mais. O Estado de Mato Grosso é um Estado que precisa de investimento, é uma empresa viável, mas precisa capital de giro, precisa recurso para fazer ele se tornar viável. Você não vai pegar uma empresa viável e tocar ela se você não tiver a condição para isso. Em Mato Grosso falta essa condição, que são os investimentos do governo federal, que são muito poucos. Talvez mais, deputado, planejamento, porque se a gente não sabe para onde é que vai, não sabe o que quer. A questão do planejamento é uma questão tão notória e a gente vê, eu chego a fazer alguns comentários, por exemplo, o saudoso governador Dante de Oliveira, ele era um visionário, foi um governador de muita visão, era um estadista, mas eu me lembro bem quando o governador se referia ao crescimento de Mato Grosso a nível de China. Só que os investimentos, as demandas também cresciam a nível de China. A demanda de leito hospitalar, a demanda, por exemplo, a questão dos nossos presídios, ela é de extrema precariedade e até preocupante. A demanda em logística nem se fala, e o Estado, ele cresceu sem levar em conta que essas demandas também cresciam. Então, imagina você, nós estivemos lá na região do Araguaia, e numa das nossas paradas, naquele estradeiro, em Vila Rica, o governador Sival se aproximou de um cidadão que estava com a carreta, do motorista, e perguntou qual a carga dessa carreta? 75 toneladas. Quer dizer, nós estávamos andando numa estrada com pontes que mal suportava 20 toneladas, com a carreta de 75 toneladas. Então, nós não tivemos vamos dizer assim, a condição, eu diria até a condição, talvez até o governador Dante se preocupasse com isso, o governador Blário se preocupou com isso, mas nós não tivemos a condição, por exemplo, de fazer a logística necessária para viabilizar isso. Isso aí é falta de planejamento, né? Falta de planejamento. Deputado, em relação a essas questões estratégicas, falta de planejamento, o senhor algumas vezes já fez uma crítica pontual em relação ao tempo de resposta do governo, um tempo muito lento. O senhor acredita que faltou ou falta a criação de um conselho político, um conselho de pensadores, para definir caminhos macros para o Estado? O governador Sival, por exemplo, seu governo pecou muito nisso. Eu defendo que o governador precisa de um conselho político, de pessoas especialistas. Não é um conselho político de políticos só, é um conselho político de técnicos em cada área que possam reunir e apontar caminho, ajudar a planejar o Estado, ajudar a pensar o Estado. Acho que o governo Sival perdeu muito com essa falta de um conselho político. Há tempo ainda? Outra questão, há tempo, sempre é tempo, porque nós temos que olhar o Estado, não apenas por um governo, mas nós temos que olhar o futuro e sempre é hora de começar. Eu diria que a relação com os poderes, quando fala a relação com o poder legislativo é boa, mas não é uma relação, por exemplo, que o governador convoca os poderes para discutir as crises do Estado, para discutir a solução para os problemas do Estado. Nós passamos por algumas greves aí de forma muito mal conduzida, poderíamos ter desfecho melhor, a discussão com categoria poderia ser melhor se houvesse um envolvimento dos poderes. O Estado não pode ser governado apenas pelo Poder Executivo, sem levar em consideração que nós temos hoje um Poder Legislativo forte, que participa ativamente das questões do Estado. A que o senhor atribui isso? A falta de assessoria. Quando eu falo que um bom assessor, ele tem condições de fazer a diferença no governo, eu acho que a Casa Civil, por exemplo, há muito tempo que nós não temos um secretário-chefe da Casa Civil que cumpra o seu papel. O secretário-chefe da Casa Civil ele fica com o seu papel totalmente desvirtuado, mais preocupado em resolver a questão de nomeação de servidor, de atender a demanda de determinado deputado. Nós precisamos de um chefe da Casa Civil
que ele tenha os olhos atentos a tudo que está acontecendo ao redor do governador. E não é isso que eu sinto na Casa Civil. Na verdade, ele é o grande articulador do governo. Ele né? teria que ser o grande articulador do governo. Pegando o gancho de greve aí, a semana passada a PM agiu de forma truculenta lá no Detran, que está em greve também, é uma greve que prejudica demais a população, prejudica demais quem tem automóvel, enfim, quem tem veículo. A polícia chegou a usar gás de pimenta contra manifestantes dentro da própria autarquia e prendeu um servidor do Detran. Deputado, isso aí não é uma perda de governabilidade provocada pela falta de planejamento e de articulação política? Com certeza, eu acho o seguinte, quando você vê um movimento grevista que não sabe com quem conversar, que ele fica perdido, ele procura o chefe da Casa Civil, quer falar com o governador, procura um secretário, vai na Assembleia, é porque o governo está sem essa referência. Então, eu acho que o governo Silval perdeu muito tempo aí. O governador Silval, por si só, é uma pessoa determinada, tem boas intenções em relação ao Estado, mas eu diria o seguinte, que o mérito de um bom governador é também na montagem da sua equipe. Eu acho que o bom gestor, ele tem que se preocupar, acima de tudo, e antes de mais nada, com a montagem da sua equipe. Talvez o governador Silval tenha que ter enfrentado um pouco mais a discussão com os partidos, não cedido tanto. E aí eu falo com os partidos, eu cito o meu também. Você acha que ele bate pouco na mesa para mostrar quem manda? Não, o governador ele tem o comando do Estado, mas eu acho que o que falta mesmo ao governador é isso, ele ter tido uma equipe que tivesse condições, porque um governador, da forma como o governador Silval faz, dificilmente tem condições de acompanhar todos os problemas do Estado. Então ele tem que ter um grande profissional em cada área. Por exemplo, ele não pode se preocupar com a questão da agricultura no Estado, não pode ficar se preocupando com a agricultura familiar, ele tem que saber que o seu secretário de Agricultura, ele está preparado para enfrentar esse tipo de situação. Ele não pode se preocupar com a ponte, com o Estado, ele tem que ter um bom secretário de Infraestrutura que tenha o conhecimento do Estado, que tenha o mapa do Estado na mão e saiba onde está caindo uma ponte, onde tem uma estrada ruim, onde tem um problema de estrada. E eu diria que hoje o governador não tem essa equipe. E eu não estou adentrando ao mérito de criticar a pessoa. Por exemplo, eu vou até fazer uma referência, eu não gosto de citar nome, mas para mim o Sinésio é uma pessoa, inclusive, muito esforçada, muito determinada. Mas eu acho que as mudanças constantes, a falta de foco em determinados projetos, ele foi crucial nessa gestão. O senhor criticava muito também os secretários da gestão do Blairo Maggi. Hoje o senhor está criticando também. Mas eu elogiei muito, viu, André? É que o foco fica muito na crítica. Mas eu elogiei muito o secretário. Quais são as secretarias mais problemáticas na visão do senhor? O governador que tem as pessoas erradas comandando. O governador Blairo, ele teve ótimos secretários. Da mesma forma que eu critiquei, eu elogiei muitos secretários. O governador Silval tem bons secretários. Eu não gosto de nominar aqui, porque você comete injustiça. Você cita um, deixa de citar outros. Um dia me pediram a nota para o secretariado. Eu falei, fica ruim dar nota. Acho que era essa a pergunta do Ramon. Às vezes tem um secretário que você merece dar uma nota maior e um que merece dar uma menor. Você dá uma nota pequena, você nivela tudo por baixo. O cidadão que está se esforçando e cumprindo com o papel dele vai se sentir ofendido. Eu diria hoje... Ficaria na média, então, 5, 6? Eu diria hoje, no geral, você poderia dar nota 6, nota 5. Passa raspando na trave, pelo esforço. Mais reprovado do que aprovado. Eu acho que fica para recuperação. A grande verdade é o seguinte, você não pode avaliar um governo só pelos secretários. Tem o esforço pessoal do governador Silval que ele tem que ser reconhecido. Projetos importantes que Mato Grosso encarou, por exemplo, pouca gente acreditava no MT integrado. Nós resolvemos alguns gargalos no Estado que eles precisavam ser enfrentados e não foram. Por exemplo, a questão do transporte escolar, que para mim era uma situação grave no Estado. Quantas crianças eram carregadas em carreta de trator, algumas em carroça, outras de a pé. Quantas crianças não morreram, tiveram acidente em transporte escolar, que eu tive notícia. Esse foi um dos gargalos resolvidos. Já por outro lado, a questão dos consórcios, por exemplo, eu diria que eles meio que bagunçaram. Os consórcios estavam num bom encaminhamento no governo Blairo e nesse governo, tirar o controle das máquinas, por exemplo, dos municípios, piorou a condição das estradas. Quando eu entro com um projeto do FETAB para dar 50% do FETAB para os municípios, é porque eu tenho certeza que quando termina o período da chuva, 141 municípios têm melhores condições de recuperar as estradas do que o governo, de forma concentrada. Então, nós precisamos
eu diria que descentralizar um pouco a gestão, entregar mais responsabilidade para o município, mas dar a condição para ele resolver. Por isso é que nós propusemos dar o fretado. O senhor chegou de falar aqui que gosta, inclusive, de receber críticas, elogiou a tua assessoria. E eu quero aqui fazer uma crítica, não ao senhor, mas à classe que o senhor representa, a classe política do Estado de Mato Grosso. Essa situação toda que o Estado enfrenta, não é porque a nossa classe política, ao invés de pensar as gerações futuras, pensa somente nas eleições futuras? Essa é uma preocupação. Eu confesso a você o seguinte, eu começo o primeiro dia do meu mandato e termino no último dia na mesma batida. Eu acho que muita gente termina uma eleição, fica um ano um pouco sossegado e já começa a pensar na próxima eleição. Eu não tenho essa preocupação. Eu acho que a política você faz com o resultado do seu trabalho no dia a dia. Não adianta você querer fazer política se você não tiver bons resultados para apresentar à sociedade. Não está se fazendo política equivocadamente diante da realidade do Estado, essa preocupação muito paroquial, muito individual, quando há um todo em crise, com perspectivas futuras, entraves para resolver, sem considerar o setor educação, saúde e segurança. Então, não é uma necessidade, não está se fazendo política errada, não? Com certeza está. Quando eu falo para você que o resultado é que gera, o resultado de cada área, ele gera bons resultados políticos, eu tenho uma referência muito importante que é o governo Aécio. É um governo que era basicamente composto por técnicos e um governo que deu certo. Independentemente da questão política partidária, um governo que deu certo. O governo de Pernambuco, por exemplo, do Eduardo Campos. Ele é candidato a presidente da República, mas independentemente disso, até porque eu sou muito disciplinado partidariamente e o meu partido deve marchar em outros rumos, mas o governo de Pernambuco é um governo técnico, tem poucos políticos. E é através do resultado desses técnicos que você faz política. E, com certeza, essa política de varejo está totalmente fora de moda. Aí, como é que a Assembleia se situa dentro desse conjunto todo de problemas da governabilidade, da crítica ao governo Silval, da perspectiva de futuro? A Assembleia está bem sintonizada, está focada ou ela está perdida nesse contexto? Não responde agora, deputado. Eu vou pedir licença para o senhor para fazer mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos, então, com este assunto que o Onofre colocou e ainda vamos falar de obras da Copa e também do VLT com o deputado José Riva. Não sai daí, até já.